Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública. E nesta aula nós vamos trabalhar o item 8 do seu material, doenças crônicas não transmissíveis. Vamos lá? Bem, doença crônica você já tem um entendimento que é uma doença que não tem ou não é resolvida em um curto período de tempo. E doença aguda já é o contrário disso, é uma doença que é facilmente resolvida num curto período de tempo. As doenças crônicas, elas são doenças que não põem em risco a vida das pessoas num período curto, obviamente. E nesse sentido, traz a importância para nós, profissionais da área da enfermagem, atuarmos de maneira preventiva no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, porque na maioria delas elas são insidiosas, silenciosas. Não são assintomáticas, ou de início elas são assintomáticas, e nesse sentido as pessoas, a população, tende a não dar muito valor ou importância para esses fatores. Bem, nesta aula nós vamos trabalhar a hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como HAS, ok? Mas a hipertensão. A hipertensão é um problema gravíssimo relacionado ao processo de doenças crônicas no Brasil, por ser aí um processo de desenvolvimento patológico e de muito importante para a saúde pública no Brasil. É um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e também renais. Então entenda que a hipertensão arterial, ela contribui quando ela não está, obviamente, estadiada, quando ela não está normalizada, ela contribui para outras doenças cardiovasculares e contribui para o desenvolvimento de outras doenças cerebrovasculares, por exemplo, derrame, e também renais, como a insuficiência renal crônica, ok? Então é importantíssimo que a gente atue preventivamente e também atuando de maneira do tratamento não medicamentoso com mudança no estilo de vida relacionado à hipertensão. Relacionado à hipertensão arterial, nós temos as questões relacionadas à medida de pressão arterial. A pressão arterial, quando for fazer a avaliação, é importante que o indivíduo ele não tenha fumado, não esteja com bexiga cheia, não tenha feito atividade física antes da medida. E sempre que ele for fazer a medida, ele deve ficar em repouso por 5 minutos. Lembrando que deve estar com a bexiga vazia, ou seja, ir ao banheiro e aguardar 5 minutos, não fumar antes e não ter feito atividade física. Ok? Esses são fatores importantíssimos para a gente ter uma medida fidedigna da pressão arterial. Evandro, e se ele fez atividade física ou se ele fumou? Espere 30 minutos, ok? Espere 30 minutos em repouso, bexiga vazia, para fazer a avaliação da medida da pressão arterial. Esses são orientações do protocolo do Ministério da Saúde e são importantíssimos para a gente ter uma medida fidedigna, real da pressão arterial, para não ter um mascaramento da pressão arterial. Tudo bem? Outras questões importantes são a respeito dos critérios diagnósticos da hipertensão, o que eu também classifico como hipertensão. A saúde, né? Não eu, professor Evandro, ou seja, o conhecimento técnico. Então nós temos que a hipertensão arterial é a elevação da nossa pressão arterial a níveis acima de 40 pressão sistólica e 90 pressão diastólica, 40 por 90, 140 por 90. Então nós temos esses indivíduos, quando apresentarem esses picos de hipertensão, acima desses valores, eles são classificados também como hipertensos. É claro que existem alguns critérios importantes. E esses são valores do Ministério da Saúde, protocolo do Ministério da Saúde. Porém, existem também atualizações mais restritas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também da American Heart Association, que traz valores mais rigorosos sobre a hipertensão arterial, dizendo até de um período acima de 12 por 8, 120 por 80, ser uma pré-hipertensão e a partir desse estágio já ser hipertensão, por exemplo, estágio 1. Ok? Então nós temos aí variações importantes sobre isso. Ok? Mas o Ministério da Saúde ele traz ainda no seu protocolo a pressão arterial acima de 140 por 90, como sendo hipertensão. E nós temos aqui um outro critério também dos manuais do Ministério da Saúde, como normal, sendo abaixo de 120 por 80, é uma pressão normal, pré-hipertensão de 120 a 139, sistólica de 80 a 89 diastólica, então de 120 por 80 até 139 por 89, ter uma pré-hipertensão. E aí nós temos o estágio 1, 140 por 159 até 90 por 99 e o estágio 2 acima de 160.
Nós temos então aí caracterizações importantes. E por que é importante saber essas diferenciações? Porque em cada um desses níveis aqui, talvez alguma ação de prevenção adequada, específica para o estágio, deverá ser feita. Então nós temos, por exemplo, aqui nos critérios diagnósticos, se a pressão estiver normal quando for feita aquela avaliação, vai ser orientado o trabalhador a voltar 2 anos depois, se ele não tem nenhum fator de risco, não tem sintoma, para ele fazer a medição dessa pressão arterial de maneira como uma consulta de rotina. Agora, se ele já tem uma pré-hipertensão, já vai ser orientado que ele tenha hábitos de mudança de estilo de vida, ok? Se ele tiver, obviamente, risco baixo para problemas cardiovasculares e também cerebrovasculares. Se ele tiver um risco moderado, vai ser orientado também que ele tenha claramente mudança de estilo de vida. Agora, se ele tiver um risco alto, ok, utilizando a escala de Framingham, que você vai ver em sala de aula, se ele tiver um risco alto, ele tem que também mudar estilo de vida. É importantíssimo. E a partir da elevação da pressão, vai entrando também, de acordo com os riscos, essa estratificação, vai entrando o uso de medicamentos para diminuir a pressão. O uso de medicamento, tratamento medicamentoso, é com que evite-se a oscilação da pressão e também manter essa pressão abaixo de níveis de 120/80 ou nessa faixa de 120/80 na pressão arterial. Tratamento, então, nós temos tratamento não medicamentoso, controle de peso, perder peso, adoção de hábitos alimentares saudáveis, redução do consumo de bebidas alcoólicas, importantíssimo, abandonar o tabagismo, que já é claro cientificamente que o tabagismo ele contribui para processos patológicos relacionados ao desenvolvimento da hipertensão e também à cronificação da doença, e prática de atividade física regular. Isso tudo aqui está num computo de mudança de estilo de vida. E nós temos o tratamento medicamentoso com agentes antihipertensivos, como, por exemplo, diuréticos, que à medida que eu utilizar um diurético, eu vou diminuir a quantidade de volume, vou diminuir a pressão. Inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, e eu vou fazer uma vasodilatação principalmente periférica, e isso vai diminuir a pressão. Antagonistas do sistema renina-angiotensina, que é, por exemplo, alguns medicamentos específicos que atuam nessas enzimas e, obviamente, atuam reduzindo a pressão arterial. E os bloqueadores de canal de cálcio também, que vão contribuir de maneira assertiva em algumas ações para diminuir a pressão arterial. Então nós vimos hoje nessa aula a hipertensão arterial sistêmica. Conseguimos visualizar que a nossa importância é muito grande na atuação em prevenção do desenvolvimento também das complicações da hipertensão arterial sistêmica. Espero que você tenha entendido todos esses fatores e em sala de aula você vai aprofundar outros fatores importantes sobre essa doença crônica não transmissível. Agradeço a sua atenção e aguardo você na próxima aula.